Hoje o terceiro episódio da Política de Fim de Semana sai um bocadinho fora do fim de semana, isto por motivos pessoais e profissionais também, também porque no domingo, que é o dia que eu habitualmente publico estes vídeos, foi um dia emocionalmente forte para mim e é precisamente sobre este tema que eu quero começar. Novembro é o mês da consciencialização para a luta contra o cancro, através do movimento No Shave November. Como os doentes oncológicos habitualmente perdem o pelo e a barba, e os pelos de uma forma geral, este movimento consciencializa para este problema, incentivando os homens a deixarem crescer a barba, a não fazerem barba, ou não cortarem o cabelo, ou as mulheres também a não cortarem o cabelo, ou não fazerem depilação, e o dinheiro que poupam com isto reverte depois para esta associação. Eu vou deixar-vos aqui o link do No Shave November, do site original, deixo também o do IPO de Lisboa, para onde podem fazer donativos, do IPO do Porto e inclusive para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Este tema e este dia de domingo foram emocionalmente fortes para mim, como vos disse, e marcantes, porque foi precisamente a 13 de novembro de 2012, que era uma terça-feira, na altura que um amigo meu médico me ligou. Eu tinha estado a fazer exames, um check-up geral com ele no dia anterior, e ele ligou-me na terça-feira a dizer que eu tinha um cancro. E o nosso mundo desaba quando nós recebemos uma notícia dessas, ainda por cima, para mais, eu estava há 4 meses de conseguir atingir um dos meus objetivos de vida, que era ser pai. Portanto, como podem calcular, foi algo que mexeu muito comigo e foi muito duro. E é por isso que eu hoje, e este mês em particular, apelo para a importância que tem fazer exames regulares, além de tudo aquilo que nós sabemos, de praticar desporto, evitar uma vida sedentária, não fumar, mas a questão de nós tentarmos, de fazermos exames, é muito importante. Outra coisa que eu quero consciencializar é para o facto de, felizmente, hoje em dia, um diagnóstico de cancro já não é uma sentença de morte. E é importante que as pessoas percebam que é importante ter força, não entrar em depressões, não deixar de acreditar. Nós temos médicos extraordinários, o nosso Serviço Nacional de Saúde funciona muito bem nestes casos, e o cancro, não lembrem-se, não é uma sentença de morte, é uma fase má, que é muito dura, e não há dúvidas sobre isso, mas felizmente passa e deixa-nos uma forma completamente diferente de olharmos para a vida e definirmos muito bem as nossas prioridades. O segundo tema que eu vos quero falar tem a ver com a pouca vergonha que existe na política portuguesa e foi muito falado esta semana nos inúmeros casos que aconteceram. Começo pelo do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que é acusado pelo Ministério Público e, entretanto, além de tudo aquilo que ele já era acusado, descobriu-se que António Costa, enquanto o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fez ajustes diretos, 3 no mesmo dia, no valor de 80 mil euros. É esta mesma pessoa. São situações todas muito estranhas e que nos fazem pensar que tipo de impunidade têm estas pessoas, as pessoas que se envolvem na política. E temos visto isto acontecer com o PS, com o PSD, com toda a gente. Eu lembro-me já antigamente, tenho uma vaga ideia disto, do caso dos faxes de Macau. Temos mais recentemente o caso de José Sócrates, foi libado a alguns crimes e ainda aguarda julgamento, não sei se à espera que isto prescreva também. O caso Casa Pia, em que houve vários políticos que não foram levados a julgamento porque as ações tinham prescrito já. Temos o caso do Armando Vara, do Paulo Pedroso, Pedro Delgado Alves, que é um deputado que eu até tenho em boa conta, que teve o caso de ter atropelado numa via de 3 faixas, foi bem bater num caminhão na faixa da direita e desfez completamente a perna de uma senhora e pagou apenas 2 mil euros foi condenado a pagar apenas 2 mil euros. E a senhora ficou sem emprego, tem 36 anos, ficou sem emprego, não consegue arranjar emprego, foi sujeita a inúmeras operações. Este tipo de injustiças levam-nos a pensar o estado da justiça, por assim dizer. Nas últimas legislaturas o Partido Socialista tinha famílias inteiras no governo. Temos o caso do Pedro Nuno Santos e das adjudicações diretas, dos contratos das empresas do pai, da qual ele também é sócio com 0,5, que é muito diferente de 0. Temos o 1,2 milhões da empresa da irmã de Patrícia Gaspar, 2,1 milhões de euros da empresa do filho de José Artur Neves, 300 mil, aquele caso que se falou recentemente também do marido da Ana Brunhosa, as golas da Foxtrot, as empresas de pai, mãe e irmão da Graça Fonseca,
Este caso, para mim, é mesmo assim menos relevante do jovem assessor de Mariana Vieira da Silva, que ela disse que tinha legitimidade para nomear quem quisesse e, na verdade, tem. A responsabilidade aqui é de quem votou neles, não é? Todos nós sabemos como é que o PS governa. Este tipo de atitudes são tomadas pelo PS desde há muitos anos esta parte. Portanto, quem votou neles é que tem a responsabilidade por isto. A Mariana Vieira da Silva escolheu quem ela bem entendeu para assessor. Mas tudo isto traz uma enorme descredibilização de toda a classe política, de uma forma geral de todos os políticos. Todos nós sabemos em relação ao Partido Socialista o que contamos, mas a verdade é que eles têm a maioria absoluta. Portanto, eles são os culpados, sem dúvida nenhuma, de tudo isto que se passa, mas os responsáveis somos nós, sobretudo quem votou neles. Depois, se virmos bem, todos os partidos acabam por ter problemas, ou incongruências, ou falta de ética. No caso do Bloco, que é um partido que luta contra os despedimentos e insurge-se contra os despedimentos, acaba por despedir metade dos funcionários. O PCP, que luta contra a pobreza e as revisões salariais e tudo e mais alguma coisa, e paga pouquíssimo, descobriu-se recentemente, paga pouquíssimo aos seus funcionários. Do Chega nem sequer vou falar, porque tinha muitas coisas para falar sobre este tema, por isso não há tempo para isso hoje, não vou abordar. A verdade é que a própria classe política, fruto destas suas atitudes incoerentes, se descredibiliza aos olhos do povo, e não são os movimentos, ou os partidos desse sistema, ou a comunicação social mais virada à direita ou mais virada à esquerda, quem suja a imagem dos políticos. São eles próprios que o fazem. E enquanto não houver a noção de que estar na política é uma honra e uma enorme responsabilidade, porque estamos a servir o povo, enquanto não houver essa noção, vamos continuar a viver num pântano, num lamaçal. Outra questão é o caráter punitivo. Estas pessoas que prejudicam o país, e estão a prejudicar o país e todo um povo, não podem continuar impunes. Não podemos ter processos a arrastarem-se no tempo sem resolução. E às vezes, quando tem resolução, as conclusões são no mínimo estranhas. Eu termino dizendo que, relativamente às petições, nem tudo é ilegal. E, em primeiro lugar, ninguém é culpado só por ser acusado ou por ser arguido. Isso é importante que se tenha em conta. Às vezes tem-se a tendência a ir para a comunicação social, dizer isto e dizer aquilo, mas é importante que se perceba que as pessoas que estão arguidas ou que são acusadas não são automaticamente culpadas. É preciso deixar a justiça funcionar. É importante que esta justiça seja independente do poder político, e nós temos assistido a casos em que nos levam a crer que essa independência está enviesada também. Mas há todas estas questões éticas e estas, as questões éticas e não legais, devem ser punidas, mas é nas urnas. Para terminar este tema, deixo uma palavra de apreço a três socialistas, curiosamente. A ex-ministra Alexandra Leitão, que me tem surpreendido pela positiva. Ela tem tomado posições muito coerentes em relação àquilo que ela acredita e tem dito sem medo aquilo que nós todos acabamos por assistir. O que é de valor vindo de uma pessoa que está ligada ao Partido Socialista, é deputada e foi ministra. Da mesma forma, a Isabel Moreira, que tem sido bastante coerente, há muitas das coisas que ela defende que eu não concordo com ela, mas a verdade é que tem sido coerente em relação a estes temas também. E depois, claro, o deputado Sérgio Sousa Pinto, que na minha opinião é dos políticos não só mais coerentes, mas até dos políticos mais brilhantes da atualidade. E é uma pessoa que admiro imenso, e fica aqui uma palavra de apreço para três socialistas que não têm problemas em dizer aquilo que pensam. Haverá mais, estou certo que sim, eu recordo-me das palavras destes três. Outro tema com relevância da semana passada foi as eleições dos Estados Unidos da América, que, ao contrário do que muitos esperavam, o Partido Democrata acabou por conseguir manter o controle do Senado e pode, na minha opinião, sentir-se o vencedor deste ato. Na minha opinião também, na minha modesta opinião, isto poderá até acabar por ser positivo para os republicanos, sobretudo para aqueles republicanos, tal como eu, não são grandes fãs de Donald Trump e da maneira dele estar na política. Os democratas ganharam, é certo, mas Biden mantém níveis de popularidade baixos e a ideia com que eu fiquei foi que venceu mais o sentimento anti-Trump do que propriamente Biden. O que eu acho que é positivo aqui é o que vem da Flórida. O resultado do governador Ron DeSantis foi esclarecedor e, na minha opinião, está aqui um forte candidato a disputar o lugar com Donald Trump a ser ele o candidato republicano nas eleições de 2024. O próprio Trump já sentiu a necessidade de vir aconselhá-lo
a não se candidatar para não prejudicar o partido. Portanto, isto ainda é mais indicativo de que Ron DeSantis poderá de facto ser um bom candidato e, na minha opinião, seria um melhor candidato do que Donald Trump. Agora, nas notas rápidas, queria falar sobre a EFASEC e a TAP, duas empresas que o Partido Socialista, de António Costa, nacionalizou, colocou milhares de milhões de euros nestas empresas e agora aparentemente vai se livrar delas com claro prejuízo para todos nós, não é? E prejuízo para o país e para as nossas contas. E depois ainda ouvimos comunistas e bloquistas e socialistas a falar em nacionalizações, inclusivamente a do CTT, querem nacionalizar tudo e mais alguma coisa. É importante que se tenha bom senso, é importante ter juízo. O Estado é o pior gestor que existe. O Estado português é o pior gestor. E o mais grave no meio disto tudo é que é o nosso dinheiro que está a ser gerido por eles. Outro tema, assim nestas notas mais rápidas, são as eleições do PCP. Também merecem um comentário. Ouvi Paulo Ramalho na sua primeira declaração e depois da sua entrevista e entendi o porquê de um programa de humor de há uns anos atrás chamar os comunistas cassete. O cassete Cunhal, o cassete Carvalhas, eram todos cassetes. E percebeu-se, ouvindo Paulo Ramalho, porquê. O discurso é igual, a intuação é igual, as ideias são as mesmas, nada mudou desde Álvaro Cunhal, na verdade. E eu relembro que o comunismo foi equiparado pela União Europeia, em termos de mortes provocadas e crimes contra a humanidade, ao nazismo. É só isto, eu não vou comentar, só lembrar este facto. E uma breve nota, ele foi eleito por unanimidade. E unanimidade, isto só se vê realmente no Partido Comunista Português, na Coreia do Norte ou no Chega. Termino com um tema que tenho a certeza que me vai trazer aqui mais vezes, que é o processo de revisão constitucional que está agora em curso. A entrada do Partido Socialista neste processo não augura nada de bom e eu tenho receio que estejam aqui a ser impostas, e eu digo impostas porque o Partido Socialista tem maioria absoluta, várias medidas que tentem restringir os limites às nossas liberdades fundamentais. Eu lembro que em 2020, um pouco contra a minha vontade, foi o Partido Chega quem fez a primeira proposta para um confinamento compulsório. E é certo que a saúde pública e a vida das pessoas são o ponto principal, que devem ser o objetivo principal, a sua preservação de qualquer Estado, de qualquer governo, mas o que nós assistimos foi a abusos de um governo que inclusivamente tomou medidas inconstitucionais sem que nada fosse posto em causa, sem que nada fosse travado. A verdade é que a geringonça cometeu autênticos atropelos à Constituição e violou as nossas liberdades e os nossos direitos de forma gratuita e em certos casos persecutória. Toda a gente viu o que aconteceu nas praias, pessoas serem presas porque estavam a comer sozinhas, isoladas. Portanto, houve uma enorme falta de bom senso, sobretudo, e eu espero que neste caso e nesta revisão constitucional haja quem nos defenda, haja quem tenha voz para dar voz aos portugueses de facto, porque parece-me que aqui estas pessoas andam a ver demasiadas séries de pandemias apoteóticas, tipo Walking Dead ou Last Ship. Temos de estar atentos e denunciar tudo isto, inclusivamente às autoridades internacionais, se for preciso, porque se acordarmos tarde, ou demasiado tarde, vamos dar por nós numa nova Venezuela, numa nova Coreia do Norte, onde, pegando em declarações de cientistas, o governo possa fazer aquilo que queira. E isso é um claro atentado às nossas liberdades mais fundamentais. Despeço-me, até a próxima semana, espero que seja mesmo no domingo. Um abraço a todos.